Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Nós vamos hoje então abordar sobre dois livros, né? Embora eu já tinha dado uma pincelada sobre o primeiro livro das Crônicas, mas hoje eu vou retomar, que a gente vai estudar então juntos, né? O primeiro e o segundo livro das Crônicas, tá? Então se vocês quiserem deixar aberto aí na Bíblia, tá? Primeiro Crônicas, abram aí, né? Depois de Segundo Reis. A semelhança de primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas também é um livro, tá? Na tradição judaica, ele é um livro, como também o próximo, os dois que vamos estudar mais para frente, né? Possivelmente na aula que vem, que é Esdras e Neemias. Também na tradição judaica, Esdras e Neemias era um livro só. É por isso que a gente vê essa diferença quando a gente vai estudar a matéria, né? No curso médio em teologia, bibliologia, e a gente fala, por que nós temos aí 39 livros no Antigo Testamento e os judeus têm 22, sendo que não há nem mais nem menos. É porque eles fazem, então, essa reunião, né? Essa junção desses livros. Então, para nós, são dois livros e para eles é um só, né? Mas, em compensação, também, eles pegam os Salmos e dividem em 5 livros. E para nós é um livro só. Mas, mesmo assim, a nossa contagem ainda é maior porque a gente fragmenta, né? Os livros aí. Mas vamos lá. Primeiro, Crônicas. Nós vamos estudá-lo hoje. Tá certo? Se der tudo certinho aqui o tempo, né, e eu conseguir tá dividindo aqui a minha fala, nós vamos estudar então o primeiro e segundo Crônicas, como o primeiro Reis e segundo Reis, ele contou a história, né, da nação de Israel nesse período dos reis, né, por isso que é chamado de livro dos reis, porque conta a história, né, dos reis. O primeiro e segundo Crônicas também vai contar a história dos reis de Israel. Então, assim, são livros que foram escritos muito tempo depois do primeiro e segundo Reis, né? Pelo menos aí uns 3 para mais, 3 ou 4 séculos depois, tá? Enquanto lá o primeiro e segundo Reis foram escritos num período lá de 1000 e pouquinho até 970, né? 1050, para ser mais exato, 1050 até 970. É a história que se dá, é o período que se dá aí o Reis, tá certo? Primeiro Reis, que vai falar sobre Saul e Davi, né? Primeiro Reis. E aí vem o segundo Reis, que vai contando, então, sobre a história das dezenas de reis que houveram aí em Israel, na divisão das tribos, né? Salomão e o reino dividido, como nós vimos na aula passada. Tá? E aí fala assim, mas André, por que primeiro e segundo Crônicas ele foi escrito se ele é quase uma repetição das histórias dos reis? E aí a gente fala, então, mas é quase uma repetição, não é exatamente uma repetição. É a mesma história, né? Ou seja, refere-se ao mesmo período, porém, enquanto o primeiro e segundo Reis, ele é escrito, bem possivelmente mesmo, por um profeta, né? Na ótica de um profeta, na abordagem de um profeta, o primeiro e segundo Crônicas é escrito também, possivelmente, né? Bem provavelmente, por um sacerdote, ou seja, é a ótica, é a visão de uma outra pessoa, né? O sacerdote, ele tinha um olhar diferente. Amados, eu acho que eu já dei um exemplo para vocês, mais ou menos assim, mas é assim, quando pessoas diferentes veem uma mesma história, quando elas vão relatar, elas relatam diferente, né? Porque elas têm percepções diferentes, usam palavras diferentes, né, enfatizam momentos diferentes. Vou dar um exemplo assim muito simplesinho do nosso dia a dia. Aconteceu um acidente, ou lá um carro e uma moto, né, numa encruzilhada. Aí você tem lá 5, 10 pessoas.
né, vendo aquela cena. Os 10 viram a mesma cena. Mas se você for pegar depoimento, conversar com um por um, a gente vai perceber que cada um vai contar de uma forma. Que a culpa do acidente foi do motoqueiro, outro vai dizer que foi do motorista do carro, um vai dizer que vinha muito rápido, outro vai dizer que não vinha tão rápido, um vai dizer que, rapaz, o negócio foi feio e ele quebrou a perna, e outro vai dizer, não, eu só dei uma raladinha lá, porque são relatos, né? Viram a cena, mas eles selecionam, né? Eles percebem, eles destacam pontos diferentes, né? Então, quando vão contar, eles trazem informações diferentes. A gente vê isso nos evangelhos, por exemplo, né? Mateus, Marcos e Lucas são 3 pessoas distintas, né? Elas são diferentes e elas vão contar praticamente a mesma coisa, que é a vida de Jesus, né? Que são os feitos, a obra de Jesus. Só que cada um destaca. E até quando a gente lê um e lê o outro, a gente até pensa, ué, será que isso aqui está se contradizendo, né, aquilo que o outro escreveu? Não, é porque são abordagens diferentes, são ênfases diferentes, né? Então aqui é a mesma coisa, amados. A gente vai perceber que o escritor dos crônicas, a gente não sabe ao certo, e a gente vai chamar de o cronista, né? Crônicas, a palavra, inclusive, é justamente essa, é uma análise que a pessoa faz de um estudo, né? Um relato que ela faz, melhor dizendo, de um acontecimento. Enquanto o Reis narra a história, só narra, conta a história, o Crônicas, ele vai selecionar, ele vai fazer de fato uma análise mais crítica e ele tem uma intenção, né, uma objetividade diferente. Então é por isso que ele vai contar diferente. Então não é repetição das mesmas coisas, embora haja muitos relatos idênticos, mas a gente vai perceber que não é a mesma coisa, tá? Então quem é que escreveu os livros das crônicas, o primeiro e o segundo? Possivelmente, né, isso não é também, nem todos concordam com isso, mas muitos concordam que foi Esdras, tá? Esdras, quem escreve, Esdras, né, a gente vai aprender na aula que vem, se Deus quiser, ele era um escriba, ele era um sacerdote e um escriba. O escriba era o cara que fazia as cópias dos manuscritos, era o responsável por reproduzir. Vocês sabem, né, acredito que sabem, que os livros do Antigo Testamento eram rolos, eram pergaminhos, e eles iam se deteriorando, e é como qualquer papel, né, irmãos? Qualquer papel ele vai se desgastando ao longo do tempo. E então você não tinha esse armazenamento que a gente tem hoje de registros históricos, né, arquivos e tudo mais. Então eles iam fazendo cópias, né? Então eles eram pessoas exclusivamente, a profissão, a vida, a dedicação, o dia a dia desses homens, o ofício deles, o trabalho deles era esse, era fazer cópias dos manuscritos. Então eram homens assim, que dedicavam a sua vida a fazer, tanto é aquele chamado de copistas, né? Os escribas. E de tanto eles fazerem isso, ter contato com as escrituras, eles se tornaram então ensinadores. Tá certo? Lá em Jesus a gente vê muito, né, os fariseus e os escribas, os fariseus e os escribas. Então eles se tornaram mestres da lei, né, por ter tanto contato, ler tanto, conhecer, enfim. Então Esdras era um escriba, tá? Então possivelmente é ele quem escreve primeiro e segundo Crônicas, né? O que ele escreve? O que ele relata? A história de Israel sobre o olhar da redenção, sobre o prisma da redenção, tá certo? É o que ele escreve. Quando ele escreve isso? Quando é escrito o livro dos Crônicas? Mais ou menos de 450 a 420 a.C. Isso quer dizer que foi depois do cativeiro babilônico. Lembra que eu falei para vocês em algumas aulas atrás que eles tinham ido para o cativeiro babilônico, né? Então, primeiro Reis. Então, querido, na continuidade aqui do livro, ele foi escrito nesse período, né? Ou seja, depois do cativeiro babilônico, e a gente vai ver qual é a intenção, tá? O porquê que ele escreve, então. Durante o tempo em que estavam na Babilônia, né? Muitos desses exilados, judeus, claro, se interessaram na história com suas muitas lições do passado. Alguns queriam ter a explicação de sua existência independente como nação. E por isso, Crônicas foi escrito. Então, assim, pelo interesse do povo que já estava longe da sua pátria, ficaram lá
70 anos cativo, então fora da sua cultura, né, a própria língua, enfim, um país totalmente diferente. Então foi outra geração, né? Daniel, a gente precisa lembrar que quando Daniel vai para a Babilônia, no palácio do rei lá, lá no capítulo 1, né, os jovens, Daniel, Misael, Azarias e Ananias, o conhecido Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles eram jovenzinhos, tinham aproximadamente lá seus, talvez 17 anos, alguma coisa assim. Por exemplo, quando ele está no capítulo 9, que ele começa a orar e ele vai para a cova dos leões, ali ele é um idoso, lá ele já tem seus 80 e tantos anos, só para a gente entender, né? Então, de fato, quem foi jovenzinho passou a sua vida toda lá, morreu lá, e alguns nasceram lá, inclusive, né? E aí eles voltam, então, depois do cativeiro babilônico, depois de 70 anos, eles voltam para Israel reconstruir a cidade, tá? E aí onde vai aparecer depois o Esdras e Neemias, reconstruindo os muros, aquela coisa toda onde a gente vai estudar, né? Conforme for estudando, as peças vão se encaixando, né? O interessante é isso, quando a gente estuda toda a Bíblia, a gente, livro a livro, ele vai contribuindo para que a gente entenda um todo, né? Então, eles começaram a se interessar, né? Qual é a nossa história? Por que nós chegamos aqui? Então, eles pediram as explicações. E aí, então, o sacerdote, ele escreve esses 2 livros justamente para dar para essa geração, né, de uma maneira mais crítica, já inclusive trazendo as lições para eles, né? O porquê que eles chegaram ali, o porquê que foram cativos, né? Os pecados, as desobediências, enfim. Por esse motivo esses livros foram escritos, tá? Os judeus no exílio da Babilônia ansiavam constantemente pelo lar deles, então eles estavam na Babilônia, mas ansiando, né? Sempre querendo estar no país deles. Vamos ler Salmo 137, amados? Eu separei aqui, Salmo 137, versículo 1 ao versículo de número 6. Aliás, o Salmo 137 só são esses 6 versículos aí, né? Se não me falha a memória. Então, Salmo 137, aí vai contar isso aí. O livro dos Salmos, inclusive, ele tem, né? Ele é dividido, como eu disse, em 5 livros e ele vai contar, né? Aí as histórias de Israel. Um negócio bem interessante mesmo. Salmo 137. Vamos lá, Salmo 137. Aliás, eu falei que os 6 versículos não, são 9 versículos, né? E a gente vai, inclusive, ler os 9 versículos, tá? Ia ler só até os 6. O versículo 9, amados, o versículo 9 do Salmo 137, que a gente não pode jamais ler eles para aquelas tias da escola dominical de crianças, tá? A gente não pode ler esse versículo de número 9, não, né? Porque as tias que cuidam das criancinhas, tem hora que elas ficam bem nervosa, bem irada. Imagina se a gente ler o verso 9, ó. Feliz aquele que pegar teus filhos e der com eles nas pedras. Né? Então, a gente vai dar... Mas calma que a gente vai entender o porquê desse versículo aqui, tá, irmão? Calma aí, não se assustem, não. É só uma piadinha aqui, meio sem graça, mas vamos lá. Salmo 137, tá? Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Olha aí, não estou dando risada. Tá tranquilo aí, tá dando uma congelada aqui, mas vocês estão me ouvindo então, né? Posso continuar? Posso? Posso, meu povo? Me ajude aí, que agora dá uma congelada, não sei se estão me ouvindo. Eu vou falando aqui. Bom, vamos lá. Eles estavam, quando eles foram para a Babilônia, eles ficaram então, os judeus escravos, né? Eles ficaram lá alojados ou morando então perto do rio principal ali da Babilônia, né? O rio Quebar. Então diz aqui, ó, junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. É um dos lugares, é um dos nomes, melhor dizendo, poéticos, né, que eles usavam para Jerusalém, tá? O Monte Sião, Sião, né? Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Então eles deixaram seus instrumentos de música lá. Eles não tinham templo, eles não celebravam as festas, eles não adoravam a Deus, né? Como em Jerusalém, que era o templo da adoração e sempre foi. E lá eles não tinham condição de fazer isso. Tanto é que lá é criada, né, por Esdras, possivelmente também, as chamadas sinagogas. Olha, o curso de segunda agora nós falamos sobre isso, né? Que é a cultura de Israel que nós estamos estudando. Então as sinagogas foram criadas nesse contexto e nessa época, porque eles não tinham o templo de Jerusalém, eles não faziam sacrifícios, eles não tinham, né,
porque a nação de Israel girava em torno do templo, né? Toda a nação de Israel girava. A economia, a própria adoração, tudo girava em torno do templo de Jerusalém. Não tinha mais, tinha sido destruído, eles estavam em lugar, então, distante. E aí eles deixaram lá, então, né, seus instrumentos de adoração, eles criaram a sinagoga para ter um local para estudarem a Torá, ou seja, a lei, né, e orarem. E assim, voltado inclusive para Jerusalém, que a gente vê na passagem de Daniel, que é isso que ele faz, ele é acusado inclusive de estar orando lá aos deuses que não eram os deuses da Babilônia. Verso 3, amados, vamos acompanhar aí. Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíam, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça a minha destra da sua destreza. Apegue-se a minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam, arrasai-a, arrasai-a, até os seus alicerces. Ah, filha da Babilônia, que vais ser assolada. Feliz aquele que te retribuir, consoante nos fizeste a nós. Feliz aquele que pegar os teus filhos e der com eles em pedras. Né? Então, no contexto geral, a gente entende o verso 9, tá, amados? É um contexto bem diferente, a gente não pode pegar uma atitude dessa, um desejo desse, e ter hoje, né, como discípulo de Cristo. Aqui é um outro contexto, é uma outra ocasião, e aqui eles estavam desejando, na verdade, que o nome de Deus voltasse a ser respeitado e reverenciado, porque o nome de Deus tinha sido desonrado, né? E as crianças, inclusive, tinham sido mortas também, velhos, crianças, em tempo de guerra, né? Isso não era levado em conta. Então, homens, mulheres, velhos, crianças eram mortos. Então, eles só estavam desejando, né, que Deus vingasse, então, a maldade que tinham feito com as suas crianças, né? Com as crianças dos judeus. Então, é por isso que esse verso 9, ele entra aqui, parece ser um negócio bem... A gente chama de salmos imprecativos, né? Ou seja, salmos que amaldiçoam os inimigos de Deus, tá? Isso não cabe, como disse, né, vou repetir, isso não cabe num contexto do Novo Testamento, né? É outra situação lá, mas só para a gente entender um todo, tá bom? Tranquilo, amados? Voltou aí, parece, né? Eu continuo falando aqui, tá? Qualquer coisa aí vocês dão um toque. Querendo falar também, dá um sinalzinho aí. Vamos lá. Então, a gente percebe que eles estavam lá na Babilônia, mas querendo voltar e querendo saber, inclusive, a nova geração, de toda a sua história, né? E por ter aumentado também bastante o interesse do povo judeu em sua história, aí foi escrito, então, esse livro. Os dois livros podem ser divididos em 4 sessões, é isso que eu vou fazer com vocês, se vocês quiserem anotar, como a gente tem feito em outros livros mais, né? A gente tenta dividir lá para a gente estudar melhor aí os livros, tá? Então, 4 sessões. Vamos dividir aqui os 2 livros em 4 sessões. Se vocês quiserem anotar, a primeira sessão, a primeira divisão vai ser Sua Impressionante Linhagem. Vai do 1 Crônicas, capítulo 1 ao capítulo 10. É a primeira divisão e é o que eu vou começar a falar para vocês aqui então, tá? Então, a primeira divisão vai do capítulo 1 ao capítulo 10 de 1 Crônicas, tá? Se vocês quiser colocar esse título, coloque Sua Impressionante Linhagem. Aí daqui a pouco vocês vão entender o porquê desse título. Segunda divisão do nosso estudo, Seu Rei Ideal. Seu Rei Ideal. Vai do 1 Crônicas, né, capítulo 11 ao 21, tá bom? Seu Rei Ideal. E aí nós vamos falar sobre o rei, ou o reinado de Davi. Terceira divisão, Seu Magnífico Santuário. Tá? Terceira divisão, Seu Magnífico Santuário. Vai de 1 Crônicas, capítulo 22, até 2 Crônicas 9. Então a gente já vai entrando no outro livro, né? 1 Crônicas, capítulo 22, até 2 Crônicas 9. Lembrando então que era um livro só, é por isso que a gente está fazendo essa divisão, tá? Então, Seu Magnífico Santuário, vai falar do templo e etc e tal. Quarta e última divisão do estudo do livro, Sua História Variada. Aí vai de 2 Crônicas, capítulo 10, até o 36, que é onde acaba o 2 Crônicas, tá? Então a gente vai estudar
essa proposta aqui. Então vamos lá, para a primeira divisão, sua impressionante linhagem, do capítulo 1 ao capítulo de número 10 de Crônicas. À primeira vista, lendo os 10 primeiros capítulos, né, nos parece ser apenas listas de nomes de linhagem. E a gente se pergunta, né, irmão, quando a gente fica lendo aqueles nomes, né, que fulano que gerou fulano, que ciclano que gerou outro, que beltrano que gerou... cada nome ainda esquisito, que no final da lista a gente já está profetizando, né, já está, é língua estranha, que é tanto nome diferente, né, que Nebuzaradã gerou... o fulano não sei das quantas, os nomes bonitos para pôr em filho. Vocês nunca pegaram essas listas assim não, para pôr o nome do filho de vocês assim? Não, né? Jabelão, Jabezão e tal. Então, aí a gente fala, mas que sentido tem um monte de nome estranho? Os negócios que, né, não tem sentido, mas tem. E a gente vai ver o porquê que o cronista, que o autor, ele traz então essa linhagem, ele traz então essa árvore genealógica, né, das tribos. Eles questionavam o quê? Qual era o interesse da nação de Israel? Por que eles chegaram naquela situação? Né? O porquê que era importante o rei deles, esperado, o Messias, viesse da tribo, viesse de Davi, né? O porquê que, como que Deus entregou a lei aos judeus e como que eles se perderam, né? Qual o significado do templo, tá certo? Então essas perguntas que eles faziam, né? E qual a história deles até então? Então eles tinham esse questionamento. Então a gente vai perceber que o autor ele vai trazendo essas respostas, essas informações, tá? Então a primeira resposta que ele traz, a primeira informação passando para eles é de fato essa, porque para o judeu, amados, é muito importante as suas origens. Aliás, para qualquer povo, para qualquer cultura que queira ser preservada, é necessário saber as suas origens, conhecer as suas origens, né? Infelizmente, nós, não só brasileiros, mas os cristãos aqui no Brasil, parece que desprezam a história. História para nós é um negócio meio desinteressado, né? Assim, desinteressante. A gente é desinteressado em história. Não, uma matériazinha assim que se desse para não ter ela na escola e também no assunto bíblico parece que não ia fazer falta, mas é fundamental. A história mostra nossas origens, né? Porque às vezes o estudante de teologia quer saber do céu, dos anjos, né, dos dons, aquelas coisas todas, né? Então tem uns assuntos que falam assim, rapaz, será que isso é importante? Estudar a história de Israel, estudar toda a história do Antigo Testamento, estudar esses 2000 anos da história da igreja, sem dúvida que é, né? Primeiro, amados, quem não sabe de onde veio, tampouco saberá para onde deve ir, e nem vai compreender o seu presente. Quem não aprende com a lição, com os erros da história, a tendência é repetir esses erros. Então é importantíssimo o estudo da história, o conhecer as nossas origens. Por exemplo, nós pertencemos a denominações diferentes, né? Eu acredito, já saindo um pouquinho aqui do estudo mesmo, mas só para aplicar ou para extrair alguma lição prática para nós, né? Eu acredito que todos aqueles que chegassem a uma igreja, uma denominação lá, eles teriam que ser informados como que aquela denominação surgiu, por que ela surgiu, né? O que motivou aquele pastor a iniciar aquele trabalho, qual a história deles, qual a história do próprio pastor, a história dos líderes. Isso seria muito saudável, amados, né? Quando a gente chega numa igreja, inclusive contar a nossa história, de onde a gente veio, a nossa conversão, e eu acho isso fundamental. As pessoas muitas vezes participam de denominações aí, de igrejas, e eles nem sabem a história de como surgiu a doutrina, ou por que não sabem. Então você pergunta lá para um assembleiano, muitas vezes ele não sabe a história da Assembleia de Deus. Você pergunta para um batista, ele não sabe a história, né, da Igreja Batista, como que surgiu isso. E outras denominações mais. Então as igrejas de vocês, né, vocês participam, seria muito interessante. Se vocês não sabem, procurar saber, né, seria isso adequado a cada um saber onde está pisando. Tá certo, amado? O que aquela igreja acredita, por que pregam aquilo, por que vivem assim. Então, isso aqui a gente está falando de uma microcultura, né? A gente está falando de... Olha que nós estamos falando de uma coisa bem reduzida, que é o nosso convívio. Imagina um país, uma nação, imagina uma cultura toda, a importância
de preservar suas origens, de saber o porquê disso e daquilo. Então, por exemplo, no nosso país, nossa, a gente tem uma diversidade absurda e muitos não conhecem, né, a história de colonização. Não estou falando de quem, só a informação de quem descobriu o Brasil, né, aquelas coisas que a gente aprende, mas muito mais as origens, né, religiosas, as origens, as matrizes culturais mesmo, a língua e culinária, o porquê que se vive assim, o porquê que se faz assim, o porquê das nossas leis. Então tudo isso seria muito interessante. E aqui então ele vem trazendo, né? O cronista aqui, que é o sacerdote, ele aborda 3 temas, ainda que não apresentados de forma desenvolvida. Ele está interessado na vida espiritual da nação. Então, nos livros, né, nos 2 livros, ele traz 3 temas importantíssimos: a palavra de Deus, a oração e o serviço. Olha que coisa interessante. Você fala, nossa, André, eu não pensei que em um livro desse, de crônicas, que tem um monte de linhagem, um monte de coisa, ele vai trazer esses ensinos. Vai sim, a gente vai ver aqui. Olha como é importante cada livro da Bíblia, amados. Né? Tem livro que a gente fala, nossa, esse livro aqui não tem proveito nenhum, não tem sentido estar aqui. Eu não vou extrair nada para a minha vida prática, do dia a dia. O que eu vou usar isso aqui em relação ao meu conflito com a minha esposa, com o meu esposo, com os meus filhos, com os meus líderes, com o meu vizinho, com a minha sogra, sei lá com quem mais? O que sentido isso aqui vai ter para mim? O negócio parece ser tão distante, não é verdade, irmãos? A gente tem uns livros assim que a gente fala, nossa, esse livro aqui não vale nem vale a pena ser pregado. A gente precisa pregar Mateus, Marcos, Lucas. Não, amados, todos os livros da Bíblia trazem para nós lições não só importantíssimas para a vida, mas lições que fazem sentido para a nossa vida diária. Isso que eu acho fantástico em estudar a Bíblia. Então, cada texto, cada livro, ali Deus está falando conosco. Deus está se comunicando conosco, Deus está nos ensinando, amados. E a gente vai perceber aqui que o cronista, né, o autor de crônicas, ele vai dar ênfase então, porque o interesse dele não é passar apenas informações e atender a curiosidade daquela geração, tá certo? O que ele pretende de fato é ensinar os valores espirituais, porque a preocupação dele, do sacerdote, né, do autor, possivelmente é um sacerdote, a preocupação é sobre a vida, o desenvolvimento espiritual de toda a nação. Então ele vai falar sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus quer dizer obediência a Deus. Capítulo 2, vamos deixar aberto aí, que agora a gente vai folhear aqui, né? E aí a gente vai entrar na área mais pedagógica da aula, que é onde a gente vai discorrendo aí os capítulos, os versículos do livro que a gente está estudando, né? Então, bora lá, a gente começar aqui a discorrer mesmo. Então, bora nós. 1 Crônicas, vamos lá? Pegar o texto de 1 Crônicas, capítulo 2. Vamos folhear a Bíblia, que agora a gente vai discorrer aqui nos textos, tá? Capítulo 2, versículo de número 7 de 1 Crônicas. Vocês estão pegando a Bíblia aí, estão anotando? Se não quiser ler agora não tem problema, mas podendo anotar, anote. E a gente vai aqui então estudar agora os textos, tá? Vamos lá? 1 Crônicas, capítulo 2, verso de número 7, tá? Então a primeira preocupação aqui do autor é trazer a lição, né? Abordar o tema que a palavra de Deus, ou seja, a obediência de Deus é fundamental, tá? Para essa nação. E vai falar aqui o seguinte, ó. E os filhos de Carmi foram Acã, o perturbador de Israel, que pecou no anátema. Então, olha só, outro texto do capítulo 10, verso 13. 10 e 13, 1 Crônicas, capítulo 10, versículo de número 13. Assim morreu Saul, por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para o consultar. O autor dos Crônicas traz 2 personagens na história de Israel, lá no tempo dos reis, que eles desobedeceram, o Acã e o Saul, né? Um rei, ou seja, uma figura de autoridade, ele desobedeceu a Deus e houve, né, um grande prejuízo para a nação de Israel. E também Acã, de uma forma individual, ele também desobedeceu e prejudicou toda uma nação. Então, o Acã e o Saul não foram obedientes à palavra do Senhor. É isso que ele traz aqui como o tema de obediência. Então, ele está ensinando àquela geração: vocês precisam obedecer a Deus.
porque todas as vezes que não obedeceram a Deus, seja rei, seja as pessoas mais simples da nação, né, numa ordem direta de Deus, inclusive, sempre houve prejuízo, consequências. O que ele está ensinando aqui, amados, é justamente que obedecer a Deus traz bênçãos não só para o indivíduo, mas no coletivo, né? Seja para a nação, seja para uma família, porque a gente vê que o Acã, por exemplo, quando ele peca, quando ele erra, bem possível que a esposa tinha consentido e os filhos, é possível, né? A questão é que toda a sua família foi punida. E a lição que nos fica é que mesmo que um indivíduo em uma família peque, haverá consequências para um todo, né, amados? A gente precisa entender isso, que muitas vezes a gente comete algum erro, algum pecado, e a gente pensa que isso não vai ter consequência para as pessoas em nossa volta. E muitas, a maioria das vezes tem, porque a gente não está sozinho no mundo, né? A gente de alguma maneira atinge, afeta as pessoas, seja positivamente, seja negativamente. Ele ensina isso aqui. Ele aborda também a questão da oração, tá bom? A oração, abordagem a Deus, eu coloquei aqui. Então, o Jabez, né? Vocês já ouviram falar no Oração de Jabez? Tem um livrinho, inclusive, com esse título, né? A Oração de Jabez. Tá? Então, ele vai falar sobre a oração e ele traz, então, esse personagem aqui, que está no capítulo 4, verso 9 e 10. Vamos ler lá? Capítulo 4. A gente está estudando essa sessão do capítulo 1 ao 10, tá? Ele não traz esses ensinos, como eu disse, de forma desenvolvida, organizada, um após o outro. Não é isso. Eu estou aqui pegando um apanhado, fazendo um apanhado geral desses 10 capítulos e trazendo, então, nessa sessão, nesses 10 capítulos, né, esses temas principais que eles estão contidos aqui, tá? Então, o capítulo de número 4, verso 9 e o verso 10, a respeito da oração, ele vai falar o seguinte, capítulo 4, versículo, deixa eu pegar minha cola aqui, verso 9 e verso 10, olha só. E foi Jabez mais ilustre do que os seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabez, dizendo, porquanto com dores o dei à luz, porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, que não seja aflito. Olha o que diz aqui, reticências, né? E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Então ele traz aqui para a nação de Israel uma lição que Jabez é uma grande companhia de guerreiros, né? Desculpa, irmão, estou embolando um negócio aqui. Que Jabez, ele fez uma oração e ele foi atendido por Deus. Então, o que ele está ensinando? Primeiro, ele ensina a necessidade e a importância de obedecer a Deus. Agora, a importância e a necessidade de ter uma vida de oração, não só com o indivíduo. É aqui que eu embolei aqui a informação. Porque mais para frente também, né, no capítulo 5, por exemplo, só folhear uma página aí para frente, capítulo 5, versículos de número 18 ao 20, a gente percebe aqui que aqui é um grupo de guerreiros, tá certo? Dos filhos de Ruben, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, ou seja, de 3 tribos, homens muito belicosos, né, guerreiros, que traziam escudo e espada e entesavam o arco e eram destros na guerra. Houve 44.660 que saíram à peleja e fizeram guerra aos agarenos, como a Getur e a Nafis e a Nodab, e foram ajudados contra eles. E os agarenos e todos quantos estavam com eles foram entregues em sua mão, porque clamaram a Deus na peleja, e lhes deu ouvidos, porquanto confiaram nele, ou seja, em Deus. Então ele traz esses 2 exemplos, tanto de um indivíduo, Jabez, que orou a Deus, quanto de um grupo, né, grande de guerreiros, de 3 tribos de Israel, que na peleja, na luta, eles oraram a Deus, eles clamaram a Deus. Então o que o autor de Crônicas está ensinando a essa nação, por meio dessas histórias, desses relatos, é a importância de orarem, de terem a vida de oração. E olha só, amados, isso é básico para nós, né? Obedecer a Deus, né? Obedecer a sua palavra e ter uma vida de oração naquilo que a gente vai fazer. Então o que ele está ensinando aqui é totalmente aplicado na nossa vida, né? Na nossa realidade. E é bem interessante. Então, tanto o Jabez, né, como uma grande companhia de guerreiros, eles clamaram a Deus, eles adoraram a Deus. Então ele está trazendo essa importância e ele está trazendo na história o que houve como exemplo,
né, do que eles fizeram isso. Então a nação está se perguntando, como nós chegamos aqui? Como Deus deu a lei? E como nós desobedecemos? Né? Como se deu isso? Aí ele traz os exemplos. Então, olha, quando oraram a Deus, Deus abençoou. Né? Seja um indivíduo ou seja num enfrentamento de guerra, um grande número de pessoas. Então, vocês precisam ter a vida de oração, vocês precisam obedecer a Deus. E ele traz aqui o terceiro tema, que é o serviço. E como é um sacerdote que está abordando isso, ele nada mais está falando da sua própria vida, amados. Vida de obediência a Deus, vida de oração e vida de serviço. Né? É bem interessante que isso é requerido também, ou é esperado de todo servo de Deus, que obedeçam a Deus, que tenham uma vida de oração. Não tem como nós termos vida espiritual se não orarmos. Eu não estou falando para orar 5, 6 horas no dia, todos os dias. É muito bom se puder fazer isso, né? Mas precisa ser um monge também, né? Para fazer isso. Não dá, né, mano? Precisa vender os ovozinhos, né, mano? Não dá pra gente ficar 6 horas orando, né? Então a gente precisa fazer... Olha, o André tá chegando aqui de novo agora. A gente tem as nossas atividades, né? Mas eu digo assim, a vida de oração, o hábito de orar. Alguém disse que como o oxigênio é para o corpo, a oração para o espírito, né? Ou seja, a mesma importância. Então, sem oxigênio, o nosso corpo simplesmente não se sustenta, não vive, não subsiste. Também a oração. Se nós não tivermos uma vida de oração, a gente não vai ter vida espiritual. Isso é um fato. A oração, ela nutre a nossa comunhão com Deus, ela fortalece a nossa vida, né? Ela nos fortalece espiritualmente, ela nos dá capacitação para enfrentar as dificuldades da vida, amados, porque nós estamos nos revestindo de Deus, nos enchendo da atmosfera celestial. Nós estamos na oração declarando, na verdade, o que a oração é. Não é que a gente vai orar muito para Deus fazer as coisas que a gente não pode fazer, porque tem gente que pensa que a oração é para isso, né? Eu vou orar a Deus, porque tem coisa que eu não posso fazer, Deus quer, e eu vou tentar convencê-lo a fazer aquilo que eu quero e não posso, e parece que ele pode e não quer, vou ver se eu consigo pela oração fazer isso reverter ao meu favor. A oração não é isso não, tá, irmão? Eu sei que tem uns irmãos que pensam, não, ora, que você vai convencer a Deus. Você vai amolecer o coração de Deus se você orar bastante, né? E não é bem assim, né, mano? Então, a gente precisa entender que a oração, ela é um canal, um meio, tá certo? Onde a gente se relaciona com Deus. E nesse relacionamento, onde nós nos aproximamos de Deus, porque o nosso problema na vida é porque nós nos distanciamos de Deus, amados. Esse é o grande problema do ser humano. Não é outro. O grande problema nosso é que nós rompemos com Deus. A gente brigou com Deus. A gente ficou de mal. A gente foi embora. A gente se rebelou, deu as costas. Né? Fala, é o filho pródigo. Falou, eu vou embora. Eu vou viver minha vida. Esse é o grande problema do ser humano. Mas aí quando a gente ora a Deus, a gente está se aproximando. A gente está, de fato, e a única coisa que importa na nossa vida, na verdade, é isso. É a comunhão com Deus. Isso é o mais precioso que existe. Melhor do que a cura de uma enfermidade é a presença de Deus nos dando graça para que a gente suporte aquela situação. Melhor do que o emprego desejado é o ânimo que Deus nos dá para prosseguir e enfrentar essa adversidade. Melhor do que a solução do problema imediato é a convicção e a certeza que Deus derrama em nosso coração de que Ele está cuidando de nós. Não é? Melhor do que a batalha externa ser vencida na oração é quando a paz de Deus ela se instala no nosso coração e a gente consegue caminhar mais um pouco. Então, melhor do que a resposta da oração, né, efetivamente falando, é a quem a gente ora, é a companhia de Deus, é a presença de Deus. Quantas vezes, irmãos, eu dobrei o joelho e vocês devem ter situações semelhantes assim, quantas vezes, inúmeras vezes, dobrei o meu joelho, orei a Deus, orei, e falei, Senhor, não aguento mais essa situação, tá difícil, eu não vou aguentar, eu não consigo, o Senhor me socorre. Aí acabou a oração, nada foi resolvido. Tava tudo lá do mesmo jeito. Mas a gente levanta assim, parece que renovado, parece que com a bateria recarregada, não é isso, amados? Nada se resolveu, o problema está lá.
mas nós fomos mudados interiormente e a gente tem força para caminhar, para conviver com aquela situação, inclusive, né? Aquilo não é mudado, mas nós fomos mudados. Deus nos deu um combustível para que a gente seguisse na vida mesmo sem aquela diversidade tão desejada sumir, né? Então a oração de fato é se aproximar de Deus, e é o que ele ensina aqui. A oração foi... Não, fica à vontade. É. Jesus ensinou isso? Isso, André. Jesus não ensinou isso? Ele disse: busquem o reino de Deus em primeiro lugar. Estas coisas aí, tudo que a gente almeja, Deus bem sabe que nós precisamos, né? Então, de fato, é a gente buscar a comunhão com Deus. Eu não estou dizendo que está errado nós expressarmos a Deus as nossas angústias, os nossos desejos, não é isso. Tá tudo certinho, é isso aí a oração. Mas mais do que isso, né? Mais do que a gente expor a Deus, mais do que a gente apresentar, inclusive aquilo que Deus já sabe, porque a oração é interessante isso, né? Que a gente está falando aquilo que Deus já sabe. Então, aí pergunta assim: mas se Deus já sabe, para que eu oro? Aí tá vendo a má compreensão da oração? Então eu não estou orando a Deus para informar Ele aquilo que Ele não sabe. Ou para o senhor parece que não está vendo direito aí o que está acontecendo na minha vida. Eu só quero te lembrar que o negócio não está fácil aqui. Né? Não é assim, amados. A gente na oração, nós estamos... A oração, ela muito mais beneficia a gente na oração pelo fato de que nós estamos declarando: Senhor, ó, tudo isso aqui está na minha vida e eu não consigo dar conta desse trem aqui. Não consigo. E se o Senhor não resolver, não tem problema. Porque eu vim aqui, na verdade, por causa do Senhor. Por causa da nossa comunhão. Por causa que eu te amo. Eu quero te encontrar, Senhor. Né? Estamos aqui nessa comunhão. Essa deve ser a intenção. Porque imagina só, se Deus não respondesse... Isso. Fato. Isso. Exato, porque você lança uma expectativa em muitas coisas que Deus não vai fazer. Ele não vai fazer porque não é vontade dele. A vontade dele é boa, é agradável e é perfeita. E muitas vezes a gente está desejando algo ou está achando que Deus vai fazer algo que ele não é os planos de Deus na nossa vida. Né? Fala: nossa, mas como que Deus não quer a cura do fulano? Como que Deus não quer isso aqui para a minha vida? Amados, nós não enxergamos um palmo na frente do nosso nariz na questão existencial. Deus tem um projeto para nós eterno. E eu não sei de fato, eu devo fazer como Jesus fez na oração. Jesus para mim é um modelo, e eu acho que todas, sem exceção, todas as nossas orações deviam ser como Jesus. Como assim? Fala assim: Senhor, eu vou ser crucificado e eu não queria passar por esse negócio não. Passa de mim esse cálice aí, porque isso aí é muito sofrido. Né? Então olha que coisa boa, Jesus disse: ó, passa de mim esse cálice. Nenhum ser humano em sã consciência quer sofrer. A gente não quer, irmão. A gente quer se ver livre da angústia, da dor física, né? Da dificuldade financeira, do conflito de relações. A gente quer se ver livre de tudo isso aí. Isso é saudável. Né? Eu não acho bom o sofrimento. Eu não acho bom ficar contando moedinha no final do mês para tentar pagar uma conta de luz. Isso para mim não tem virtude nenhuma. Isso é uma angústia para nós. Né? Então a gente deve expressar tudo isso. Então Jesus diz: passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Olha que coisa interessante. Então eu acho que o final de toda oração a gente ia falar tudo para Deus. Senhor, eu queria um carro aí que não me deixasse na mão, né? Aquele carro chamado de carro ungido, né? Onde para dessa poça de óleo, né? Senhor, eu queria uma casa própria, né? O aluguel é um negócio angustiante, né? E tal. Senhor, eu queria ganhar um pouquinho mais para dar um Danone melhor para os meninos e tal, né? Uma roupa para mulher melhor e tal. É bom isso aí, né, mano? Tá certo? A gente quer, é saudável isso.
Mas, Senhor, não são essas coisas que vão determinar a minha alegria na vida. Embora eu sofra pela privação de uma coisa ou de outra que eu gostaria, mas isso não vai determinar quem eu serei diante de Ti e como ser humano também. Então, as pessoas, elas podem até ser privadas de algumas questões materiais, financeiras, e até mesmo pessoas que têm dificuldade com enfermidades, mas elas podem, apesar disso, serem pessoas abençoadas por Deus, felizes. Paulo, ele disse isso em Filipenses, carta aos Filipenses, né? Paulo estava preso, ele estava pensando de fato que ia ser morto. Paulo tinha apanhado muito, tomado surra até umas horas, irmão. Paulo estava numa situação muito complicada, tinha sofrido muito, mas ele escreve uma carta aos irmãos na cidade de Filipos. Sabe qual é o tema da carta? Alegria. Dá para entender um negócio desse? O cara numa situação assim, adversa em todos os sentidos, né? E ele diz assim para os irmãos: alegrem-se sempre no Senhor. Aliás, não é nem alegrem-se. A expressão que ele diz assim é regozijem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos sempre no Senhor. O regozijo, a palavra regozijo, não é nem... O gozo é uma alegria, né? O gozo, alegria. O regozijo é uma alegria em cima da alegria, entendeu? Então, eu tô alegre, coisa boa. Paulo disse, não, se alegre e dobre essa alegria, porque é um regozijo. Ele diz, regozijem sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijem-se no Senhor. Agora perceba na fala de Paulo, a fonte da alegria dele não eram circunstâncias externas, né, que era favorável, ou internas que era favorável. Não,